Olá pessoal, meu nome é Guilherme Takassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde. E no episódio de hoje, o nosso objetivo é trabalhar o conceito da saúde da mente. Como entender aqui cada passo de tudo aquilo que acontece no seu pensamento, nas suas emoções, para no final você ganhar uma percepção clara de uma conduta simples e precisa, prática, para o seu dia a dia, para trabalhar, né, de forma positiva, impactar a sua saúde de forma positiva, quando nós nos deparamos com aquelas questões emocionais e até mesmo o estresse crônico, o famoso estresse que impacta a sua saúde de forma negativa. Então, nós vamos passar por conceitos que muitas vezes são extremamente abstratos, mas eu quero pegar cada um desses itens de uma forma prática e trazer para vocês, para a partir disso, você ter uma percepção de como acontece a sua interpretação relacionada a tudo aquilo que acontece ao seu redor, como isso impacta do ponto de vista emocional, o seu pensamento e, por consequência, como isso pode desencadear um estresse que vai levar ali a todos os conceitos, né, do estresse crônico que atrapalham a sua saúde de maneira geral. Então, nós sabemos e temos cada vez mais clareza disso, não só a partir das nossas conversas aqui, mas cada vez mais a ciência mostra para nós aqui uma clareza de como o estresse crônico impacta a sua saúde e tem, assim, uma relação direta com todas as doenças crônicas. Então, as doenças cardiovasculares, câncer, doença autoimune, todas elas têm uma relação com a saúde da mente, com o impacto do estresse crônico. E, normalmente, né, o que mais domina, o que mais gera estresse crônico na vida das pessoas é uma emoção negativa. Então, essa emoção negativa que persiste durante muito tempo na vida do ser humano, e se eu não aprendo a lidar com isso, né, se eu não consigo criar aqui um passo a passo, uma estratégia para lidar com isso, a chance de eu entrar nesse estresse crônico por um impacto negativo nas minhas emoções é enorme. Na verdade, vai acontecer. Então, nós vamos discutir aqui, passar por vários conceitos, todos esses conceitos eu vou conectar com a realidade do que acontece no seu dia a dia e como isso pode impactar a sua saúde. É importante que você tenha ali uma percepção clara da evolução da nossa linha de raciocínio, porque são conceitos muito conectados a tudo aquilo que você já experienciou, que você experiencia, e quando você entende isso, você começa a quebrar, né, algum padrão que te prejudica, e ao quebrar isso, você se depara exatamente com uma situação, fica muito mais simples lidar com tudo que vai acontecer ali, que impacta você inicialmente de uma forma negativa. Então, quando nós entendemos que tudo que acontece na sua vida que gera um impacto negativo, uma emoção negativa, então que te deixa triste, angustiado, irritado, nervoso com algo, é uma emoção negativa. E essa emoção negativa vai desencadear uma sequência de mecanismos no seu corpo, inicialmente mecanismos ligados à sua saúde mental, mas que ao persistir, isso começa a impactar diretamente, né, o seu metabolismo, impactar diretamente a sua saúde física. Então, até para você entender, quando você tem uma emoção que te incomoda, então uma pessoa que está muito angustiada, uma pessoa que está muito irritada, isso acaba entrando no ciclo do estresse, aumenta muito a produção de hormônios como cortisol, aumenta a produção de adrenalina, isso sobrecarrega o corpo, gera um estímulo muito grande para o corpo. É claro que são mecanismos que, de forma aguda, eles podem acontecer, é um mecanismo ligado à sua sobrevivência, mas quando isso se torna crônico, vai acontecendo hoje, amanhã, depois, o dia todo, não tem como, né? O seu corpo vai chegar num determinado momento em que ele não consegue lidar com esse tipo de situação, com esse excesso de adrenalina, com esse excesso de cortisol, e daí você começa a pagar com, né, consequências iniciais, como piora do metabolismo da glicose, isso desencadeia até um aumento ali do ganho de peso, você entra num ciclo de sobrepeso, obesidade, aumenta o estrado inflamatório, aumenta o processo oxidativo no corpo, se isso se sustenta por muito tempo,
né, essa alteração inicial do metabolismo da glicose, que fez ali até mesmo a pessoa ganhar um pouco de peso, reter um pouco mais de água, reter um pouco mais de sódio, pode sim, né, se transformar numa causa, numa grande ali influência para aumentar a chance de uma doença cardiovascular, aumentar a chance de um câncer, aumentar a chance de uma doença autoimune. Então, tudo começou com o quê? Uma emoção negativa. E daí o primeiro passo para nós aqui é começar a ganhar uma percepção do que acontece na vida que desencadeia uma emoção. Não só a emoção negativa. Porque, na realidade, a emoção negativa não é sobre você evitar essa emoção. É sobre você aprender a lidar. Não é sobre você mudar o que as pessoas fazem. É sobre você aprender a lidar com o que as pessoas estão fazendo. Então, esse é um primeiro conceito. E aqui, você tem que ter uma percepção que, assim, ó, qual a influência que acontece sobre o meu eu? Então, se posiciona na sua vida, o seu eu aí, a sua pessoa, qual a influência que o seu eu, né, sofre para desencadear uma emoção? E nesse momento, nós vamos entender que todas as emoções, tudo que você vai sofrer de impacto emocional na sua vida, está conectado a 3 pilares. E esses 3 pilares são os seus relacionamentos. Então, a partir do momento que você entende que existem 3 frentes dos seus relacionamentos que impactam você, e aqui eu já vou deixar bem claro que não é só um impacto negativo, seus relacionamentos eles impactam você de maneira positiva também. E eu quero que já nesse momento você comece a entender que quem são essas 3 frentes, né? É o seu relacionamento familiar, principalmente os parentes de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos. Essa é uma fonte do seu relacionamento. O segundo pilar dos seus relacionamentos é o seu relacionamento amoroso. O terceiro pilar é o relacionamento interpessoal. E o relacionamento interpessoal é todo mundo que está ao seu redor, que não é o seu relacionamento amoroso, que não é a sua família. Então são seus amigos, seu trabalho. Nesse momento, você entende que esses 3 pilares impactam você. Então imagina assim, ó, você está aqui. Esses 3 pilares, eles impactam você. Relacionamento familiar, relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal. Tem seu trabalho, seus amigos. Esses 3 pilares que te impactam, eles podem te impactar através de uma situação. Por isso que todas as suas emoções derivam desses 3 pilares. É algo simples, assim, pode parar até para pensar, né? A última emoção que você teve, não importa se foi uma emoção boa, se foi uma emoção positiva, se foi uma emoção negativa, você vê que derivou de algum desses 3 pilares. E nesses 3 pilares, né, eles vão te impactar, oferecer uma emoção positiva, oferecer uma emoção negativa também. E aqui começa a acontecer um detalhe que até tem uma relação muito forte com. E aí você vai entender o porquê que o mundo hoje é um lugar extremamente adverso, que é o seguinte: esses relacionamentos, quando te impactam de maneira positiva, ótimo, perfeito. Mas lembra que eles podem te impactar de maneira negativa. E quando ele te impacta de maneira negativa, que ele gera uma emoção ali em que você fica mais triste, você fica angustiado, que você sofre por aquela emoção, por algo que aconteceu ligado ao o seu relacionamento que acabou de te impactar, o que vai acontecer na prática, né? A tendência antes, no passado, era o quê? Eu tentar solucionar isso de alguma forma. Agora, hoje, existe uma facilidade enorme ligada ao quê? Se eu acabo de sofrer um impacto negativo e brota uma emoção negativa, que todo mundo, o ser humano, naturalmente já nasce com algumas emoções negativas e positivas também. Mas quando eu passo por uma situação que gera uma emoção negativa, então aconteceu alguma coisa lá no seu trabalho ou no seu relacionamento amoroso, teve uma discussão, algo assim, e desencadeou aquela emoção negativa, a tendência é eu tentar aliviar essa emoção através da busca por algum escape, algum alívio. Então, ó, mais uma vez, eu tenho aqui o meu eu interior, eu recebo aqui impacto das 3 frentes, relacionamento familiar, amoroso e interpessoal. Me impactou de maneira negativa, eu tenho um escape. Nesse escape, eu vou buscar o que normalmente? Um prazer imediato. É o que as pessoas hoje chamam, muitas vezes, né, de uma fonte, um pico de dopamina. Que pode ser comida, que pode ser bebida, pode ser compras, ou até mesmo drogas. E no caso aqui da comida, né, é bem interessante entender isso, porque é muito fácil.
É só eu ir lá, abrir a geladeira, pegar uma comida, apertar um botão, chegar na porta da minha casa, a comida, se eu não encontro na geladeira. E normalmente são comidas o quê? Muito estimulantes, como excesso de açúcar, excesso de farinha refinada, coisas que já não me fazem bem. Só que eu já estou emocionalmente instável. Você vê como é um ciclo negativo? Eu não estou emocionalmente bem, eu busco um alimento que já não me vai me fazer bem também. E aí ele gera esse pico de dopamina. Esse pico de dopamina que aumenta muito rápido, esse prazer imediato, alivia aquela questão emocional negativa que aconteceu comigo a partir de um problema no meu relacionamento. Qual que é a primeira questão que eu quero já deixar claro aqui para vocês? Eu solucionei o problema que apareceu? Não. Se eu não solucionei, o problema está lá. Eu só procrastinei. Então, aqui eu já começo a entender assim, ó, a procrastinação começa, né, a ganhar cada vez mais força diante de um sofrimento em que eu nego inicialmente esse sofrimento, procrastino esse sofrimento, não busco uma solução e busco sim um alívio imediato, uma fonte de dopamina em pico. Essa questão começa a tomar uma força cada dia maior. E quanto mais eu tento aliviar, mais eu vou sofrendo um impacto negativo. E agora aquele impacto negativo daquela emoção, num próximo momento quando acontece algo que também me impacta de maneira negativa, é mais forte ainda, eu vou precisar de um alívio maior ainda. Esse é um ciclo, é de busca pelo alívio, que desencadeia aqui a primeira coisa que é negativa, é que eu não solucionei o que desencadeou, e a segunda é que cada vez eu preciso de um estímulo maior para tentar aliviar. Até que chega um momento em que eu não consigo mais aliviar. Eu preciso daquele alívio, entre aspas, para conseguir sobreviver, que é o que acontece, né, através desse pico de dopamina. Então, existem várias formas de liberação de dopamina, não é o objetivo hoje aqui, mas é discutir isso, já discuti isso em podcast, em episódio aqui só sobre ciclo da dopamina. Hoje eu quero que você entenda que essa liberação é uma liberação em pico, um baita estímulo, né, do alimento, da compra, da busca ali pelo jogo, da busca pelo até mesmo a droga. Esse pico começa a me prejudicar progressivamente, até que chega um momento que eu não consigo aliviar mais, só que o problema está enorme e eu não tenho potência para solucionar. Por isso que é tão difícil, né, quando eu começo a procrastinar progressivamente esse processo, lidar com uma situação que aconteceu ou na minha família, ou no meu trabalho, ou no meu relacionamento amoroso. E isso acontece basicamente porque o Dr. Robert Luskin tem assim uma sequência de estudos muito bonitos ligados a isso, em que ele fala que existe uma grande diferença entre prazer e felicidade. Esse prazer imediato, principalmente, que eu acabei de discutir com vocês, que está conectado com essa situação em que é a busca do meu alívio. Eu estou sofrendo porque eu tive uma discussão lá em casa, e daí eu vou aliviar, vou consumir um álcool, consumir uma droga, comprar, jogar. Isso, né, esse prazer imediato está conectado a esse pico de dopamina. E aqui, vamos entender uma coisa assim, ó. Vamos olhar de uma forma até mesmo bioquímica, o que acontece no seu sistema nervoso central, porque você vai perceber, né, é importante você ter uma percepção clara disso, porque é algo assim, quanto mais, isso eu gosto sempre de trazer para vocês, né, quanto mais você entende o que está acontecendo, maior a chance de você tomar uma conduta e sustentar essa conduta na sua vida. Se você não entende, se só falasse assim, ó, faça isso, você vai fazer durante 1, 2 semanas, no máximo, e depois vai esquecer e não vai fazer mais. Agora aqui eu quero que você entenda o passo a passo, vou pegar todo esse conhecimento, que é complexo, e trazer para você de uma forma simples. Então esse pico de dopamina que é um alívio, lembra, os relacionamentos te impactaram, consumiram sua energia, geraram uma emoção negativa e a pessoa fica buscando esse alívio ali através desse prazer, que pode ser álcool, pode ser drogas, pode ser comida, pode ser bebida, pode ser jogos. Esse pico de dopamina, ele é tão estimulante, né, que o seu neurônio não suporta isso. Então, para proteger o seu sistema nervoso central, para você não ficar perdendo o neurônio, perder a efetividade do seu neurônio, esse neurônio que recebe um monte de dopamina em pico, ele começa a gerar, a atuar de uma maneira em que ele bloqueia essa dopamina. O receptor muda lá no neurônio. Então, a dopamina vem em pico para conectar no neurônio, só que agora, como o estímulo está muito grande, para se proteger aqui, o neurônio começa a bloquear. Ele ativa os receptores da dopamina que bloqueiam.
Então, esse bloqueio, cada vez mais a pessoa precisa de uma dose maior de dopamina, um estímulo maior. Por isso que, né, agora ela precisa consumir mais bebida, ela precisa jogar mais, ter um estímulo maior lá no jogo, ela precisa comer mais, comer alimentos que são mais estimulantes, precisa usar mais droga para tentar ter o mesmo efeito. Só que o neurônio está bloqueando cada vez mais. Isso é o que nós chamamos, do ponto de vista ali bioquímico, né, de down regulation. Então está bloqueando, fazendo uma regulação para baixo. E essa regulação para baixo, se eu vou insistindo nela, desencadeia o quê? Uma tolerância. Então eu começo a ficar tolerante àquele estímulo. Nesse momento é algo que assim a pessoa, ela não joga, ela não come, ela não usa uma droga para ter mais aquele pico de dopamina, aquela sensação. Ela faz isso para tentar sobreviver, para tentar acordar de manhã para fazer as coisas da vida dela, porque ela nem tem mais esse prazer. Tá tão bloqueado que não tem mais esse prazer. Só que esse bloqueio toma uma proporção tão grande que agora, se ela não faz isso, ela não consegue sair da cama. É nesse momento, né, que para algumas coisas, como jogos, enfim, drogas, aparece o vício, infelizmente. Então, isso toma uma proporção tão grande que a pessoa adoece. Guarda esse conceito e aí vamos olhar aqui. Por outro lado, eu posso me deparar, né, não com essa busca constante de um prazer imediato, mas eu posso entender um conceito ligado à felicidade. O que acontece aqui? A felicidade, como o Dr. Robert Lustig traz, ele conecta com outro neurotransmissor, que é a serotonina, que é uma molécula que atua lá no seu sistema nervoso central, né, que é esse neurotransmissor. Qual que é o primeiro ponto aqui? A serotonina, quanto mais você produz, mais você consegue produzir. Basta ter uma estratégia adequada. Essa é a grande diferença, por exemplo, daquela dopamina em pico, né, que é uma liberação muito ruim da dopamina. Agora vem a questão. Como eu trabalho para ter essa liberação constante aqui, cada vez maior da serotonina, que vai gerar um impacto tão positivo lá no meu sistema nervoso central? Seguinte, pessoal, eu me deparo com um desafio e diante desse desafio, eu soluciono esse desafio. Quando eu soluciono esse desafio, eu gero um aprendizado. E esse aprendizado leva à liberação desse neurotransmissor, que é a serotonina. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Faz de conta que eu nunca joguei tênis na minha vida. E daí, falo, não, eu quero aprender a jogar tênis, tal, porque eu acho legal. No primeiro dia, eu chego lá, não sei nem segurar a raquete. Daí, me ensinam, falam, segura assim, 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 eu tento. Então, o desafio é aprender a segurar a raquete. Vou lá, tento, aprendo. Quando eu aprendo a segurar a raquete, libero serotonina. Depois vai acontecer o mesmo processo para aprender o que é um forehand, depois um backhand, depois sacar, depois jogar uma partida. Só que eu acabo de jogar uma partida e que legal, nossa, gosto muito, aprendi a jogar tênis, que legal. Acabei de jogar a partida, fantástico, nossa, super animado, gosto muito. Tô feliz aqui porque aprendi a jogar tênis. Nesse instante em que você termina uma partida, eu chego e pergunto: "E aí, quer jogar outra partida agora?" "Ah, não, sei lá, vou jogar outra partida amanhã, na próxima semana, no próximo mês." Qual o grande ponto aqui, pessoal? Você tem controle sobre a situação no ponta a ponta. Você escolhe se você vai jogar uma nova partida ou não. Diferente de quando você tem um pico de dopamina constante, que vai gerando down regulation, se você pega, por exemplo, uma pessoa que está viciada num jogo, está dependente de um alimento, está dependente de uma droga, você pergunta, e aí, acabou de usar, acabou de jogar, quer mais? A pessoa fala assim, eu quero mais em dose maior e agora. A pessoa não tem controle. Agora, por outro lado, você controla se você vai jogar uma nova partida agora, ou amanhã, ou na próxima semana. Só que daí, de um lado tem esse prazer, dopamina, tolerância, bloqueio, vício, que é o alívio, aquele prazer imediato, para aliviar aquela emoção negativa que surgiu por conta de um impacto ali de um relacionamento. E tem essa outra questão que envolve a sua felicidade, serotonina, aprender a lidar com os desafios, solucionar o desafio.
ganhar um aprendizado, me apaixonar pela jornada, pelo processo. Serotonina, felicidade. Felicidade está ligada à jornada, não ao destino, não está ligado ao final da partida, está ligado ao processo do aprender a jogar tênis. Só que tem um conceito importante, que é o seguinte, e você vai entender, né? Hoje, a oferta de coisas que oferecem pra gente no sentido de prazer imediato é gigantesca. Desde a mídia social, desde os jogos, desde a comida, a oferta da comida. Então, no passado, se eu quero comer, eu tenho que ir lá, comprar minha comida, preparar minha comida, que não deixa de ser um desafio. Eu tenho que comprar comida, preparar a comida. Antes mesmo, nossa, eu tinha que sair de casa, buscar, tal, conseguir pegar comida lá na floresta, mais desafio ainda. Então você vê que hoje não. Quero comer. Abra a geladeira. Não tem? Aperta um botão, chega na porta da sua casa. Não tem desafio. Então funciona 100% como um alívio. 100% como um processo que só vai aliviar o seu sofrimento naquele período que você está comendo. Acabou de comer, volta a sofrer. E aí você entra nesse looping. Come de novo, joga de novo, né? Compra de novo. Tem um ponto aqui importante pra gente que é assim, ó. Olha o quanto isso é forte, pessoal. Lembra que a serotonina, a felicidade, aquela capacidade de solucionar desafio, gerar aprendizado, não tinha down regulation? Quanto mais você aprende, mais você consegue aprender e mais você gera impacto positivo, mais você libera serotonina e aprende de novo, mais serotonina você libera. Existe um ciclo no seu corpo que consegue bloquear essa serotonina, até entre aspas, né, que consegue gerar down regulation nessa serotonina. Sabe qual é? Olha só o quanto isso é impactante. É a dopamina em pico, pessoal. Então, olha o quanto isso é forte. Olha o quanto isso é forte. Quanto mais você libera dopamina em pico, né? Além de tudo aquilo que gera tolerância, que pode chegar ao vício, que é só um alívio, não te ajuda a resolver nada, mais você bloqueia a sua serotonina. Então, ó, quanto mais dopamina você tem, menos serotonina você tem. Quanto mais prazer, lembra que o prazer está associado a esse pico de dopamina, que é o alívio? Quanto mais prazer, aquele prazer que você busca lá para aliviar, né, algo que te impacta de maneira negativa, menos felicidade. Mais dopamina em pico, menos serotonina. Mais prazer, menos felicidade. Nesse momento, você começa a perceber que a pessoa que caminha para um extremo em que os relacionamentos que me impactam me geram um impacto negativo, eu fico escapando, buscando esse prazer imediato aqui, o que vai acontecer com essa pessoa, além da tolerância, além de um possível vício e tudo isso? Essa pessoa vai ficar infeliz. Ela começa a perder capacidade de percepção da felicidade, da jornada em si. Quer ir mais a fundo? Olha só que interessante. A serotonina está ligada ao desafio e à solução do desafio. Então, ó, quanto mais dopamina, menos serotonina. Quanto mais prazer, menos felicidade. Quanto mais, né, eu busco esse ciclo do prazer imediato, menor a minha capacidade para lidar com o desafio e menor a minha capacidade para gerar aprendizado. Como que nós chamamos desafio hoje no mundo, no nosso dia a dia? Problemas. Quanto mais dopamina, menos serotonina. Quanto mais prazer, menos felicidade. Quanto mais dopamina, quanto mais prazer, menos serotonina, menos felicidade, menor capacidade para lidar com os desafios, menor capacidade de gerar aprendizado, pessoal. Percebeu isso? Na prática, é aquela pessoa que não é que o problema aumentou também, né? Mas a percepção do problema mudou. Um problema que antes para ela era pequeno, agora é um problema que tomou uma proporção muito grande, porque a capacidade de solução, a capacidade de resolver esse problema da pessoa caiu, porque ela está o tempo todo tentando aliviar, né, esse problema que apareceu na vida através de um prazer imediato. Isso acontece com você, comigo, com todos nós. E eu quero que você entenda, para exatamente você conseguir
ter uma percepção clara, e a nossa discussão aqui vai ser muito pautada nisso, porque você vai começar a ter uma clareza que, assim, ó, não adianta eu negar isso. Não adianta eu falar assim: "Ah, não, mas agora, ó, eu não vou buscar mais prazer". Na verdade, eu tenho que começar, né, a mudar a minha percepção com os problemas, com os desafios, e até mesmo começar a adicionar desafios na minha vida, desde coisas simples como ter uma rotina em que eu vou me programar para, se eu estou fazendo um exercício aqui, em que eu faço uma caminhada de 1 quilômetro, eu vou tentar agora fazer uma caminhada de 1,2 km. Se eu monto um quebra-cabeça de 100 peças, agora eu vou tentar montar um de 120. São esses pequenos desafios, porque o seu corpo, ele não diferencia se essa serotonina vem do quebra-cabeça, do exercício, né? Se vem de um problema que você resolveu no trabalho, ele melhora a sua capacidade de solução, de percepção desses problemas. E aí, diante disso também, nós percebemos aqui que existem 2 conceitos muito importantes de como acontece o ciclo do seu pensamento, que é o que nós chamamos do agency e de gratitude, que é a ação e a gratidão na vida. Esse é um conceito muito bonito de desenvolvimento pessoal, né, mas que basicamente é algo assim, ó, o agency é a ação, é o quanto você é ativo na sua vida para ir lá solucionar um problema. Então isso está muito conectado com o fazer em si, né, eu vou lá e faço. Eu vou lá e soluciono. A busca pela solução de um desafio, a busca pela solução de um problema é ação. Essa ação está ligada ao quê? À serotonina. Você solucionar o que aparece. Desde uma coisa simples, como se você está montando um quebra-cabeça, como eu acabei de falar aqui para vocês, se você vai aprender a jogar tênis, ou se você tem um problema para solucionar lá no seu trabalho, ou se você tem uma questão no seu relacionamento amoroso, ou se você tem uma questão no seu relacionamento familiar, tudo isso está conectado no mesmo ciclo. É a ação na sua vida. É a sua parte ativa, sua percepção de mundo, é a sua atividade em si. Só que, por outro lado, como tudo no corpo funciona, e inclusive no seu pensamento, na verdade, na natureza, existe noite, existe dia, existe a contração do coração, o relaxamento, a sístole, a diástole, o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio, tudo funciona em equilíbrio. Aqui não é diferente. Se existe a ação, se existe a proatividade, se existe a capacidade de solução dos problemas, existe também aquela minha capacidade que eu preciso de receber, que é a gratidão. Eu também preciso aprender a receber. A gratidão vem conectado a tudo isso, porque quando você aprende a agradecer, você aprende a perceber o que te faz bem. Isso é fantástico, pessoal. Quando você agradece, né? Se alguma pessoa oferece algo para você, faz alguma coisa boa para você, você vai lá e muito obrigado. Você agradece, você aprendeu isso é natural do ser humano. A gratidão em si está conectada com esse processo. Então, quando você tem uma percepção do receber, porque se alguém fez algo bom para você, você recebeu algo bom de alguém. Se alguém fez algo bom para você, desde uma coisa simples como você vai entrar no elevador e alguém oferece ali para você entrar primeiro, a mulher que vai entrar no carro, o homem abre a porta do carro para ela entrar, né? Muito obrigado. Isso está conectado a essa percepção de que, nossa, alguém fez algo bom para mim. A gratidão mostra o equilíbrio entre o receber, é a parte passiva. Então, a parte ativa, o agency, a ação, o solucionar, problema, ir lá e fazer, proatividade, tem o equilíbrio do receber. O receber é a percepção do mundo, do que você recebe do mundo. E aí, né, a gratidão em si. Quando você tem essa clareza do receber, que é a gratidão, por que a gratidão é tão importante? Porque a gratidão traz esse sentimento que tem algo bom acontecendo. Você sabe receber. Tem gente que não sabe receber. Isso é muito ruim. Às vezes a pessoa só sabe fazer, mas não sabe receber. É ruim, tá desequilibrado. E tem gente que só sabe receber. Também é ruim, tá desequilibrado. É aquela pessoa que quer tudo para ela, né? Não, é tudo para mim. Então aí também é ruim. É o equilíbrio entre ação, proatividade
e o receber a gratidão. Quando você também é uma pessoa que é só atividade, ação, 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 chega uma hora que começa a virar até soberba, não sabe receber, não sabe escutar o outro, não sabe receber a opinião. Então, olha como isso é fantástico, pessoal. Por que eu tô falando sobre esses conceitos para você? Porque é algo assim, ó, é um desequilíbrio entre o fazer e o receber que normalmente gera aquele impacto negativo no seu eu interior. Lembra que você tá aqui? Ó, chega seu relacionamento familiar, relacionamento amoroso e interpessoal. Impacta você aqui de maneira positiva ou de maneira negativa. Quanto mais desequilíbrio você tem entre o fazer, a ação, o agency, a solução e o receber, gratidão, perceber que o mundo também tem algo para me entregar, mais eu consigo lidar com as situações. Lembrando que você não muda as pessoas que estão aqui ao seu redor, ó. O que elas fazem. O que a sua família faz, o que o seu relacionamento amoroso faz, o que as pessoas do seu trabalho fazem. Você não muda isso. Mas você muda a forma em que você vai lidar com o que elas fazem. Quando você começa a ter essa percepção clara de qual é a ação que você tem na sua vida e de qual é o receber. O ativo e o passivo. Isso facilita, melhora o seu filtro para perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor. É lindo isso, né? Porque se você está desequilibrado nisso, lembra que eu estava falando? A pessoa só ação, 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 não sabe escutar o outro. Aí é onde dá embate. Tô no trabalho, não sei escutar quem está no meu trabalho. Eu chego em casa, minha esposa quer falar alguma coisa, eu não sei escutar o que ela quer me falar. Na minha família, a mesma coisa. Dá um embate. E isso vai me gerar uma emoção negativa, que muitas vezes pode fazer com que eu vá buscar aquele pico de dopamina para aliviar. Da mesma forma, né, a pessoa ali, ó, só quero receber. É tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Começa a virar um egoísmo. No trabalho, a hora que vai acontecer, a hora que tem algo bom para acontecer, tudo para mim. No relacionamento, né, só você que tem que dar, só você que tem que ceder. Tudo é para mim. Também dá embate. E aí gera um impacto negativo, e esse impacto negativo faz com que eu busque prazer ali na minha vida para aliviar isso. Então por isso que é tão importante equilibrar, né, a ação, a atividade e o receber. O agency e a gratitude. É assim, né, que se fala. Só que daí, vamos aprofundar, né, esse conceito? O que está por trás? O que tem lá no fundo sobre essa questão do fazer, né, da proatividade, do solucionar, de aumentar aquela serotonina, de ir lá lidar com o desafio, solucionar aquele desafio, gerar aprendizado? É o empowerment, o empoderamento. Esse empoderamento, na prática, é você ter uma percepção sutil, refinada da sua vida, a ponto de ter uma clareza que você faz parte de um ecossistema em que existem muitas pessoas ao seu redor, então por isso a importância dos seus relacionamentos, são as pessoas que estão ao seu redor, mas que dentro desse ecossistema que tem as pessoas ao seu redor, você sabe que você é importante, que você tem uma ação, que você tem uma atividade muito clara dentro desse ecossistema, você é importante nesse ecossistema. O empoderamento é o que está ligado ao agency, que é o que está ligado à sua ação, que é o que está ligado à sua capacidade de tomar uma conduta, sua proatividade para ir lá solucionar um desafio, solucionar um problema. Esse empoderamento, inclusive, é o que te dá a percepção que sim, você é uma pessoa que não só consegue tomar conduta, fazer as coisas, empoderada, mas você é uma pessoa que consegue ajudar. E todo mundo, lá no fundo, emocionalmente, gosta de ajudar. Todo mundo quer ajudar, naturalmente. Quando isso está desequilibrado, a pessoa se perde. Mas quando você vai equilibrando isso, você gosta, você vai começar a gostar de ajudar as pessoas. Caridade, generosidade. Então, eu começo a gostar de
Se eu tenho um aniversário de um amigo, um jantar de um amigo, eu vou lá, compro uma gravata, porque eu sei que ele gosta de uma gravata e levo para ele, mesmo sabendo que ele pode comprar uma gravata também. Mas essa sensação do ajudar, eu ganho a partir desse empoderamento, que eu sei que eu faço parte de um ecossistema, que eu sou importante nesse ecossistema e que eu posso ajudar as pessoas. Da mesma forma, eu também tenho uma percepção de ajuda para fazer uma caridade. Para uma pessoa que não consegue comprar comida, eu também consigo ir lá e oferecer comida para essa pessoa dentro das minhas possibilidades. Então, esse ciclo do empoderamento, eu entendo que eu faço parte de um ecossistema, que eu sou importante nesse ecossistema, me traz esse sentimento do agency, da ação, da minha capacidade de solucionar, da minha capacidade de ajudar no final. Guarda essa palavra, o ajudar. Agora, por outro lado, né, o que se conecta, o que está lá no fundo, nesse aprofundamento da gratidão? Lembra que era a ação e a gratidão, né? O aprender a fazer e o aprender a receber, era a ação e o receber, a atividade e a passividade, equilibrado, sharp, para exatamente eu conseguir ter uma percepção de tudo que está acontecendo ao meu redor e não deixar isso me impactar de forma negativa. Eu não controlo as pessoas que estão ao meu redor, não controlo o que elas fazem ao meu redor. Mas se eu estou equilibrado, eu consigo tomar boas condutas relacionadas ao que elas estão fazendo ao meu redor. Agora, o que está por trás da gratidão? Do saber receber de forma equilibrada? É a humility, a humildade. Olha o quanto isso é bonito, pessoal. Eu sei que eu preciso também das outras pessoas. Da mesma forma que no conceito do empoderamento, eu sei que eu sou importante nesse ecossistema, que as outras pessoas precisam da minha pessoa. Só que a humildade me traz esse conceito de entender que eu também preciso das outras pessoas. Isso é maravilhoso. É muito bonito isso daqui, pessoal, porque isso mostra o equilíbrio da vida. Quando eu acredito muito nisso. É um processo de treinamento, mas um dia todo mundo vai entender isso. E a partir do momento que todo mundo começar a entender isso, que eu entendo o conceito da humildade, que eu entendo que eu também vou precisar das outras pessoas que estão ao meu redor, não importa quem são as outras pessoas. É por isso que nós começamos a conversa aqui falando exatamente dos relacionamentos. Eu sei que eu também preciso dessas pessoas. E isso me traz a capacidade de perceber o que essas pessoas podem me fazer de bom. Isso me traz a capacidade de perceber a ajuda que essas pessoas vão me oferecer. E também me traz a capacidade de pedir ajuda e agradecer por aqueles que me ajudam. Enquanto de um lado, por isso que eu falei, guarda essa palavra, enquanto de um lado, que é o lado da ação, que é o lado do empoderamento, que é o lado do solucionar o problema, que é o lado do agency, que é o lado do lidar com a situação, da autoconfiança, do outro lado, tem a humildade, saber que eu também preciso das pessoas que estão ao meu redor, saber que as pessoas vão me ajudar. E isso tudo traz o sentimento da gratidão, porque alguém me ajudou, alguém fez algo bom para mim. Então eu sei pedir ajuda quando eu preciso, porque eu sei que ao meu redor, tem pessoas que vão me ajudar. Quanto mais eu alinho isso, mais pessoas alinhadas com isso se aproximam. Conceito básico para tudo. Se eu faço coisas boas, a tendência é que cada vez mais eu tenho pessoas boas ao meu redor. Se a minha ação é uma ação boa, é uma ação positiva, se eu faço algo bom para o mundo, para as pessoas, para o universo em si, se a minha ação nesse ecossistema é uma ação boa, não tem como o que está ao meu redor, nesse ecossistema, oferecer algo diferente. Então, quando eu preciso de ajuda, que a minha humildade também, eu sei que eu vou precisar em algum momento, essas pessoas vão me oferecer ajuda, vão me ajudar e eu vou agradecer. Eu vou trazer esse sentimento de gratidão.
Isso é maravilhoso. Então, olha a importância disso. Quando eu equilibro a ação e a capacidade de perceber, de receber na minha vida, quando eu equilibro o meu empoderamento, que eu sei que eu faço parte de um ecossistema, que eu sou importante nesse ecossistema, com a minha humildade, que é também perceber que eu não sei tudo, que eu preciso das pessoas que estão ao meu redor, isso traz para mim a capacidade de ajudar e a capacidade de receber ajuda, porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor vão me ajudar quando eu precisar. É tudo um equilíbrio, é uma construção, só que começa com o desenvolvimento de cada pessoa. É fazer um pouquinho todos os dias. Se você faz um pouquinho, eu faço um pouquinho, o outro faz um pouquinho, nós vamos nos aproximando, cada um vai fazendo um pouquinho. É exatamente assim, ó. O que é o bonito? Como aqui, ó. Como a mídia social pode trazer isso de uma forma muito positiva pra gente? É agregar. É a gente formar um movimento com pessoas que entendem esse ecossistema. Esse ecossistema do que eu posso ajudar e eu também vou ser ajudado. Esse ecossistema em que eu equilibro a minha capacidade de fazer e a minha capacidade de receber. Eu não quero nem fazer demais, ficar só eu sei fazer, que é isso pode virar uma soberba, que é ruim, lembra do desequilíbrio? E também não só quero receber, porque daí vira egoísmo. Ah, só quero para mim. Também desequilibra. Quando você desequilibra isso, você sofre. Se você sofre, você vai buscar prazer imediato. Você vai buscar lá na comida, na bebida, nas compras, nos jogos. Então, quanto mais eu refino isso, melhor eu consigo lidar com as situações que acontecem ao meu redor. Meu termômetro para perceber as situações fica mais refinado. Por que é tão importante? Mais uma vez, eu não mudo o que as pessoas fazem ao meu redor, mas eu começo a mudar como eu vou interpretar o que está acontecendo ao meu redor, porque agora eu estou mais refinado. Nesse momento, eu quero que você entenda também que, assim, ó, se a pessoa desequilibra, sofre, fica buscando todos esses alívios, então eu quero aliviar, eu quero aliviar, eu quero aliviar. O que acontece aqui, pessoal? Eu quero esse prazer imediato. Eu quero, nossa, aquele prazer, aquele prazer. A minha percepção de mundo sobre aquela gratidão começa a se perder, né? Porque eu vou perdendo a minha capacidade de identificar ali aquele benefício da jornada, até mesmo para aprender a pedir ajuda. Eu não consigo pedir ajuda. Vamos para um extremo? Uma das grandes dificuldades de quando a pessoa está totalmente descompensada por aquele pico de dopamina, se está lá com comida, se está lá com bebida, se está lá com jogos, se está lá com drogas, uma da grande dificuldade é ela reconhecer que ela precisa de ajuda. Porque não está calibrado essa balança entre a ação e o receber, entre o ajudar e o ser ajudado, pedir ajuda. Ela não consegue pedir ajuda. Ela até identifica, até às vezes, que ela está sofrendo, mas ela não consegue pedir ajuda. De tão bloqueado que está. E esse pico é tão intenso, gera tanto um impacto tão negativo, né? Mais dopamina, menos serotonina, vai reduzindo, puxando a capacidade de solução do problema para baixo. Só que essa solução de problema, essa serotonina, está associada à ação da pessoa. Ir lá fazer o empowerment, lembra? O agency, e solucionar, proatividade. Só que como vai consumindo tudo isso, ele perde também a ação. Ele não consegue lidar com o desafio. E a percepção dos desafios começa a ficar cada vez mais distorcida. Não consegue mais lidar com os desafios. A pessoa começa a perder tanto a capacidade para pedir ajuda, que é a parte do receber, né, ser ajudado, como também o de ajudar. É muito menos o ajudar, não vai conseguir ajudar mesmo. E entra nesse looping negativo. Não consigo pedir ajuda, não consigo ajudar, vai desequilibrando toda a balança e vai me fazendo cada vez mais mal e mal e mal e mal, e a pessoa descompensa muitas vezes.
para um caminho muito, muito triste. Então, por que que eu tô falando sobre isso? Isso é você entender como a sua mente funciona, porque às vezes as pessoas falam assim: "Nossa, eu sei que aquela comida não me faz bem, eu sei que eu não deveria jogar, eu sei que eu não deveria consumir álcool", só que ela não conecta com essas questões que eu tô falando. Fica só aquela questão assim: "Não, mas eu tenho muito força de vontade para deixar de fazer isso". Força de vontade aqui não é suficiente, pessoal. Você precisa entender todo esse processo para começar a desconstruir tudo isso que gera tanto impacto negativo. E uma coisa também, né, que está associada a essa percepção desse refino entre fazer e o receber, entre a ação, entre o ajudar e o pedir ajuda e ser ajudado, muitas vezes está conectado com a sua história de vida, né? E, e essa história de vida mostra pra gente a sua memória de longo prazo. Então, principalmente durante a sua infância, tudo que aconteceu é o que você foi formando camadas para você interpretar a sua vida depois. Então, qual foi a sua experiência a partir do que você viveu durante a sua infância? O que você observou sobre o que é um relacionamento, sobre como é um comportamento de um pai, como é um comportamento de uma mãe, como é um comportamento de um amigo? Todas essas coisas dependem da sua história de vida, principalmente na infância. Por que isso é importante? Porque a nossa interpretação dos fatos, tudo isso que nós discutimos sobre a ação, né, o agency, todos esses conceitos, o ajudar, o pedir ajuda, o ecossistema em si, é o refino dessa percepção. Mas a percepção é sempre comparativa. E essa percepção comparativa, vou dar um exemplo simples, que eu cito muitas vezes, quem me conhece sabe, eu uso muito essa analogia. Se agora você decidir preparar um café, e você vai lá na sua casa, começa a esquentar a água e tal, tá preparando o café e você encosta lá na panela, tira a sua mão e fala: "Tá quente isso daqui". Por que você fala que tá quente? Você vê que são coisas básicas que muitas vezes a gente faz e nunca parou para pensar sobre isso, mas eu quero trazer isso para mostrar para você que isso opera o tempo inteiro, 24/7 na sua vida. Se você não treinar para melhorar esses conceitos, a chance de você errar é absurda. Então, você tira a sua mão e fala que a panela tá quente, porque você tem o parâmetro do frio. Você compara com o que é frio. E aí você fala: "Nossa, isso daqui é frio, então aquilo ali que eu acabei de encostar quente, nossa, quente, me machuca, tira a mão". Fez uma interpretação e tomou uma conduta. A interpretação do quente vai machucar minha mão, conduta, tira a mão. Certo? Guarda essa informação. Só que isso acontece não só para panela lá que você está preparando o seu café, isso acontece o tempo inteiro na sua vida. Se você tem um padrão do que é um relacionamento, por isso os pais têm grande influência, né? Nossa, um relacionamento amoroso tem que ser assim, assim, assim. Então, talvez essa pessoa cresceu num ambiente em que os pais tinham um relacionamento abusivo. O pai batia na mãe, né? Humilhava a mãe, aquela loucura. Aí, esse é o padrão. Isso está na memória de longo prazo da pessoa. O que é a memória de longo prazo? É aquilo que fica lá na sua memória que você não esquece. Tá lá, você não esquece. Isso acontece para vários fatores na sua vida que estão ligados a memórias de longo prazo. Vou citar alguns exemplos aqui, vou voltar nesse raciocínio do relacionamento do pai e da mãe lá. Aprender a dirigir, está na memória de longo prazo. Aprender a andar de bicicleta, memória de longo prazo. Sua língua natal, se você nasceu aqui no Brasil e aprendeu a falar português, está na sua memória de longo prazo. Você esquece, você desaprende falar português? Não. Você desaprende a dirigir? Não. Você desaprende a escrever? Não. Você não esquece. E aí nós vamos voltar. A percepção do que é um relacionamento a partir do que você viveu na sua infância, observando as pessoas que estavam ao seu redor, por isso que pai e mãe têm grande influência, porque pai e mãe normalmente é o que está mais próximo da criança, ficou na memória de longo prazo. E o meu comparativo, quando eu me deparo com essa situação, vai ser a memória de longo prazo. Por isso que muitas vezes é um padrão que se repete nas famílias. Olha só,
para você entender isso daqui, o quanto é importante essa questão do relacionamento. Eu comecei discutindo com você sobre a questão, né, do quente e do frio lá da água do café. Só que se o seu relacionamento que você tem de camada basal, lá na sua infância, é de um relacionamento abusivo, o pai bate na mãe, o pai humilha a mãe, tudo isso, o que vai acontecer quando chegar a sua vez de se relacionar? Então, é uma menina, viveu tudo isso, construiu, isso está na memória de longo prazo dela. Memória de longo prazo, tudo você não esquece. Memória de curto prazo é o que aconteceu ontem, hoje e tal. Condutas, aqui, ó, vou soltar essa caneta. Pum, solto a caneta. Eu dou um comando e executo. Isso é memória de curto prazo. Então, beleza. A chance dessa menina buscar um relacionamento em que é muito semelhante ao pai é enorme. Por quê? Porque é a camada basal dela, é comparativo. Lembra o quente e o frio? Ela compara, identifica, nossa, é isso, é aquilo e toma uma conduta. Só que agora ela vai tomar conduta o quê? O comparativo do que foi o relacionamento que ela tem de camada basal que ela viu, talvez lá com os pais. E aí ela identifica, opa, semelhante, isso daqui é o que tem que ser um relacionamento, toma conduta. A chance, se ela viveu um ambiente em que os pais tinham um relacionamento abusivo, a chance dela escolher um relacionamento abusivo é muito alta. Por conta disso. Só como está na memória de longo prazo, a memória de longo prazo é aquela que está lá, que opera o tempo todo e você não consegue esquecer, ela toma conduta. E olha o quanto isso é forte. Lembra que a memória de curto prazo é a que determina o que está acontecendo agora. E aí ela está nesse relacionamento, entrou nesse relacionamento, identificou, nossa, muito semelhante e tal, opa, é o relacionamento, entra nesse relacionamento. E ela começa a viver esse relacionamento. O que acontece aqui? A memória de curto prazo dela até identifica e fala assim, esse relacionamento não está me fazendo bem. Só que quem opera o tempo todo, imagina que é como se fosse um iceberg. Memória de curto prazo, a pontinha. Memória de longo prazo, tudo que está embaixo d'água. Então, quem opera de fato e determina suas condutas é a sua memória de longo prazo, não é de curto prazo. A de curto prazo aqui, nossa, essa caneta, quero soltar ela, soltei a caneta. A de longo prazo, percepção do relacionamento, a língua, sua língua natal, aprender a andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender a escrever. Então, na memória de curto prazo, ela até identifica: nossa, esse relacionamento não está me fazendo bem. Na hora que ela precisa tomar uma conduta para sair desse relacionamento, o que ela faz? Não consegue sair. Já viu isso acontecer? O tempo todo está acontecendo. Né? E aí sofre esse impacto negativo. Lembra, você não controla o que as pessoas fazem, mas você pode começar a mudar a forma em que você vai tomar uma conduta em relação ao que as pessoas fazem. E é nesse momento, qual que é o primeiro passo? Refinar aquela percepção do fazer e do receber. Qual que é o segundo passo? Começar a entender essa questão que nós acabamos de discutir. O que eu falei quando eu citei a memória de longo prazo? Assim que eu deixei bem claro, você não apaga a memória de longo prazo. O que as pessoas tentam fazer? Nossa, mas eu tenho um trauma, eu preciso esquecer esse trauma, apagar isso da minha vida. Você vai conseguir apagar? Não. Você consegue apagar, por exemplo, vou apagar aqui como dirige, vou apagar aqui como escreve, vou desaprender a escrever, vou desaprender a falar, vou desaprender a dirigir. Você consegue fazer isso? Não. Você consegue passar uma borracha num trauma? Não. Não consegue, porque está na memória de longo prazo. Então essa estratégia que muitas vezes as pessoas tomam num primeiro momento é a pior estratégia que pode acontecer. Não vai funcionar. E aí, né, vem esse conceito que é algo assim, ó, essa interpretação errada lá do relacionamento faz eu tomar uma conduta errada, faz eu sofrer, eu vou sofrendo cada vez mais, e a chance de eu identificar até não conseguir sair e entrar naquele ciclo de buscar alívio, e aí quanto mais eu busco alívio, mais eu vou perdendo capacidade de solucionar esse problema, vai nesse caso o problema do relacionamento, e aí eu vou me afundando mais e entra nesse looping negativo. Então o que eu tenho que fazer? Refinar minha percepção, porque daí eu vou identificar inicialmente na memória de curto prazo que de fato aquilo não me faz bem.
E quando eu começo a identificar isso, né, aqui vem o ponto importante, pessoal, que isso é essencial. Você tem que começar a mudar a sua percepção do mundo, que é ressignificar. O que é ressignificar na prática? Porque eu não quero só trazer assim, nossa, uma palavra bonita, ressignifica aí o passado. Tá, mas beleza, o que eu vou fazer com esse ressignificar? Né? Porque eu já entendi que eu não passo uma borracha e apago meus traumas. Todo mundo tem trauma. Talvez, não tenho. Não, você tem, só não identificou ainda, porque é muito comum as pessoas, né? O processo inicial é a negação. Vocês entenderam lá quando a gente começou a discutir esse tema. Um passo muito importante é você entender que assim, ó, você não apaga a sua memória de longo prazo, que é onde estão os seus traumas, tal, mas você pode ressignificar. O que é o ressignificar? Vou citar aqui um processo assim, muito simples para você entender, e aí depois nós vamos construir esse passo a passo. É simples, mas não é fácil. O meu objetivo é pegar esse conceito que é muito complexo e trazer de uma forma simples, de uma forma prática para vocês. Então é assim, ó. O que vai acontecer aqui, ó? Lembra que a sua língua natal você aprende e está na memória de longo prazo. Você não esquece. Então imagina que tem uma camada aqui na sua memória que está o português. Sua língua natal é o português. Para você aprender uma nova língua, você tem que desaprender português? Então, para eu aprender inglês, ó, aqui está o inglês. Eu preciso tirar o português e aprender o inglês? Não. Eu tenho o português, minha língua basal, minha língua natal, está aqui, memória de longo prazo. O que eu faço? Eu aprendo o inglês e coloco uma nova camada. E agora, eu tenho uma nova camada em inglês. Eu desaprendi o português? Não. Mas se eu estou nos Estados Unidos, eu me comunico em inglês. Apesar do português estar lá na minha língua basal. É assim que funciona a memória de longo prazo. Eu coloco o inglês numa nova camada acima do português, porque eu mudei e estou nos Estados Unidos agora falando inglês. Certo? Traz esse raciocínio para cá. Para o relacionamento lá que nós conversamos. Tem a camada aqui, ó. Essa camada é a camada do relacionamento, que é o relacionamento amoroso ruim, tóxico, o marido bate na mulher, é abusivo. Tem como apagar isso daqui? Não. Mas tem como eu criar um novo parâmetro de relacionamento. Eu vou voltar nisso. É o inglês. Relacionamento ruim, memória de longo prazo, parâmetro, uma nova camada do que é um relacionamento bom. Eu coloco aqui. Então, da mesma forma que agora eu vou para os Estados Unidos e começo a falar inglês, aqui eu mudo de ambiente, porque eu criei uma nova camada, eu começo a ter uma percepção do que é um bom relacionamento. E agora, eu vivo um bom relacionamento. Por isso, a mudança de ambiente é tão importante. Dá um exemplo para você. Se uma pessoa está dependente do álcool, né? O objetivo não é falar sobre o álcool, a bioquímica do álcool. Tem episódio aqui que eu aprofundo, falo o que é o álcool, como metaboliza, tudo. Se você quiser assistir, assiste isso. Tem aqui no episódio. Se ela está dependente do álcool, o que acontece? Se ela continuar no mesmo ambiente, com os mesmos amigos, saindo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos bares, ela vai conseguir sair? Não. Ela vai continuar operando no basal dela. Ela nunca vai aprender a criar uma nova camada. Então, da mesma forma que eu vou para os Estados Unidos e me comunico em inglês, agora eu preciso ir para outro ambiente para viver um mundo sem álcool. Natural isso. Agora vem a questão assim, ó, o que é o ir para os Estados Unidos? O que é o mudar de ambiente? Como eu crio a nova camada? É um processo de aprendizado. E daí é importante que é algo assim, pessoal, ó, nenhum processo de aprendizado acontece de um dia para o outro. Todo o processo de aprendizado está ligado àquele ciclo da serotonina, a ação em si. E é um processo progressivo, em que o passo posterior sempre depende do anterior. E aí eu vou ter que fazer isso para tudo
que eu quero criar uma nova camada na minha vida. O que me ajuda a identificar a camada basal que está distorcida? Refinar aquele conceito da ação, do ajudar, de fazer parte, de entender que eu sou importante num ecossistema, mas também ter uma percepção de que eu não sei tudo, de que as pessoas ao meu redor me ajudam, de que saber pedir ajuda, a questão do empowerment, de um empoderamento, da ação, e entender também que eu tenho que ter humildade para pedir ajuda, que eu não sei tudo. E isso me leva à percepção, nesse braço da ação, do agency, do ir lá solucionar o problema, proatividade. Da mesma forma que esse braço, né, do pedir ajuda, da humildade, é o que me leva à gratidão. Quando as pessoas me ajudam, eu consigo perceber o benefício que elas me oferecem. Esse refino, o equilíbrio dessa balança é o que me ajuda a perceber aquela camada basal que está distorcida. Aquela percepção de um relacionamento que está distorcido. Entendeu? E aí, o processo para eu criar uma nova camada é um processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado é sempre associado a um desafio, um aprendizado, em que o passo posterior depende do anterior. Então, vou dar um exemplo para você de algo que você já fez na sua vida. Vou aprender a escrever. Primeiro dia, quando você chegou na escola, você não sabia segurar uma caneta. Aí falaram assim, isso daqui é uma caneta. É um dispositivo para você segurar e escrever. Aí você tentou, aprendeu a segurar a caneta. Então, primeiro desafio, aprender a segurar a caneta. Aprendizado, aprendi a segurar a caneta. Depois, aprendeu o que é uma vogal. Aprendizado, aprendi o que é uma vogal. Depois, aprendeu o que é uma consoante. Aprendizado, aprendi o que é uma consoante. Depois, aprendi a escrever o nome. Aprendi a escrever o nome. Depois, aprender a formar uma frase. Formei uma frase. Depois, aprender a escrever um parágrafo. Escrevi um parágrafo. Depois, aprender a escrever a união dos parágrafos. Escrevi um texto. Depois, a união dos textos. Escrevi um livro. O passo posterior sempre depende do anterior. Vou provar isso para você, ó. Se você acabou de escrever seu nome, e aí você fala assim, não, nesse momento aqui, ó, eu quero escrever um livro. Mas você acabou de escrever seu nome. Você vai tentar escrever um livro, você vai conseguir? Não. Você vai se frustrar. Tem dois caminhos. Você vai começar a acreditar que é impossível escrever um livro, e aí nunca vai sair desse ciclo e vai sofrer nesse ciclo. Ou você vai falar assim, professora, vem aqui, ó, me ajuda aqui. Aí a professora segura sua mão, você vai escrevendo um texto, até escreve um livro. Também é ruim. Por quê? No momento que a professora sai, você tem uma dependência. Lembra os alívios? Você fica dependente dos alívios. A professora é o alívio. Qual que é o passo, então? O passo posterior sempre depende do anterior. Então, se eu aprendi a escrever meu nome, eu tenho que ter aprendido já o que é uma vogal, aprendi a escrever meu nome, eu tenho que ter aprendido já o que é uma consoante, o que é uma vogal, a segurar a caneta. Qual que é o próximo passo? Se eu estou no nome, aprender a escrever outras palavras. Se eu quero construir uma nova camada, se eu quero mudar a minha camada basal, que é o que me gera sofrimento, eu tenho que entender esse passo a passo. O que me ajuda a identificar a camada que está distorcida? O equilíbrio entre a proatividade e o saber receber. Entre o empowerment e a humildade, entre o agency e a gratitude. Percebi a camada que está desestruturada. O que eu faço agora? Processo de aprendizado. Passo posterior sempre depende do anterior. Então, se eu tenho a questão do relacionamento, identifiquei, porque eu refinei minha balança. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar, primeiro, mudar de ambiente. Para eu falar inglês, eu estou nos Estados Unidos. Mudo de ambiente. Me aproximo cada vez mais de um ambiente em que tem relacionamentos que são muito bons. Eu vou vivendo esse relacionamento. É como se fosse assim, aprender o que é vogal, aprender o que é consoante. Então, eu me aproximo de pessoas que têm um bom relacionamento. E vejo, nossa, como que aquele esposo trata aquela esposa. O que aquele esposo faz para aquela esposa? Como que eles vivem no dia a dia? E vou vivendo isso cada vez mais. E mais. E mais. Né? Começo a ter amizade com essas pessoas. Observo essas pessoas. Tenho cada vez mais contato. Me aproximo cada vez mais. Vivo o mundo dessas pessoas, que seria o mudar de ambiente. Até que eu crio uma nova camada. E eu começo a escrever um texto. Escrever um livro. E essa nova camada isola a camada anterior. Eu esqueci a camada anterior? Apaguei? Não. Só que agora eu opero nessa camada e eu estou num outro ambiente. Então, falar português está aqui. Só que eu coloquei a camada do inglês e estou morando nos Estados Unidos agora.
então eu só falo inglês. Eu tiro o sofrimento daquela camada que estava lá embaixo e me gerava tanto sofrimento. É maravilhoso isso, né, pessoal? Então, eu quis trazer esse conceito, que é um conceito muito básico, assim, é basal, né, é um alicerce da saúde mental. Quem me acompanha sabe, eu falo muito sobre esses temas que se conectam com saúde mental, é o quinto pilar, né, da nossa espiral, então alimentação, atividade física, sono, suplementação e saúde da mente. São conceitos ligados à saúde. A estratégia que eu criei ao longo da minha vida foi pautar nesses 5 pilares, e a forma que eu comunico esses 5 pilares aqui, eu nunca tinha feito uma comunicação tão precisa sobre saúde mental, quis trazer aqui uma base, é um alicerce sobre saúde mental que todo mundo deveria entender profundamente todos esses conceitos que eu discuti hoje aqui com vocês. Poderia passar horas falando sobre isso, tanto que é algo assim, se você gostou, né, desse formato em que eu falei bastante sobre saúde mental, deixa seu comentário aqui, compartilha isso com as pessoas, e eu quero o seu comentário até para eu continuar, se vocês acharem que vale a pena, que é prudente, continuar fazendo conceito, trazer para vocês conceitos ligados ao quinto pilar, saúde mental. Então, até mesmo na espiral da saúde, né, o quinto pilar, tanto a faixa branca quanto a azul, quanto a preta na espiral da saúde, do processo de construção de saúde, que é o nosso curso, eu falo sobre esses conceitos, óbvio, de uma forma progressiva e organizada. Quis deixar isso aqui para vocês começarem a entrar em contato com esses conceitos. O meu objetivo, é o que eu fiz ao longo da minha vida, dando aula durante muito tempo, eu acho que um grande benefício que eu aprendi foi exatamente pegar conceitos que são difíceis, que são complexos, e trazer isso para vocês da forma mais simples e prática, para que todo mundo consiga se beneficiar. E esse, né, foi um passo a passo de um conceito muito complexo sobre saúde mental. Então nós falamos bastante, tanto de bioquímica, nós falamos que envolve neurociência mesmo aqui do, do, do pensamento, falei de autoconhecimento, falei de desenvolvimento pessoal, conectei tudo isso, trouxe isso para vocês de uma maneira prática para vocês se beneficiarem. Espero que vocês tenham gostado. Meu pedido que fica aqui sempre para vocês, né? Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, segue o canal, porque quanto mais vocês curtem aqui, comentam, mais o YouTube consegue espalhar esse vídeo para as pessoas, esse vídeo vai chegar mais longe. Dessa forma você me ajuda nesse processo em que é o meu propósito de vida, levar esse conhecimento para as pessoas. Lembra que todos nós sabemos, foi algo que nós discutimos hoje, né? Todos nós sabemos que fazemos parte de um ecossistema em que eu posso ajudar. Eu identifico isso, a minha comunicação relacionada à saúde, como que eu tenho de ferramenta para ajudar as pessoas. Mas nós também sabemos que eu faço parte de um ecossistema que as pessoas podem me ajudar, e essa é a ajuda que eu peço aqui para vocês. Então, saber equilibrar isso, é saber pedir ajuda, e é saber receber essa ajuda, eu tenho certeza que vocês vão me ajudar também. Nesse propósito, e dessa forma, cada vez mais nós construímos um ciclo com pessoas que estão na mesma jornada, que é esse o maior objetivo, que é essa a maior felicidade. Então, muito, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até agora, e não poderia deixar de manifestar a felicidade maior, né, com cada vez perceber mais ali com as mensagens que vocês compartilham comigo, que vocês se beneficiam muito com tudo que eu compartilho aqui, com tudo que eu trago de conhecimento para vocês. Então, muito, muito obrigado, e não esquece, a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, que eu volto com mais conhecimento. Um abraço e até lá.